Mateus capítulo 9, versículo 9 e 9 diz assim: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus. Mateus está falando dele mesmo. Em algumas traduções diz que é Levi. E lhe disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, Jesus aproveitou e disse: vamos jantar na sua casa, depois a gente vai para a missão. Chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isso, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Aleluia! Sabe que eu queria muito ter a fama de Jesus, aquele que come com os pecadores. Essa era a fama de Cristo, aquele que come com os pecadores, aquele que anda com os pecadores. E Jesus estava ali, passou por Mateus. Jesus não ofereceu nada, não disse: olha, você vai ganhar isso, você vai ganhar aquilo. Ele só olhou para Mateus, dentro dos olhos de Mateus, e disse: segue-me. Irmãos, eu não estou falando de um cobrador de impostos, um cara odiado pela sociedade naquela época. E um cara desse, ele não foi movido emocionalmente para seguir Jesus. Eu acredito que ele não chorou e disse: aleluia, encontrei o caminho, não. Eu acredito que ele não veio para frente aceitar Jesus, não. Ele simplesmente foi pego. Jesus olhou para ele, fitou os olhos nele e disse: segue-me. Pronto, acabou para Mateus. Você imagina Mateus ir saindo da coletoria das cobranças dos impostos, saindo de trás da mesinha e simplesmente seguindo Jesus. Ele não sabia o que ia acontecer. Ele não sabia nem que ele ia escrever um dos evangelhos. Ele não sabia nada disso. Ele simplesmente foi pego por um olhar. Jesus olhou para ele e disse: segue-me. Não prometeu nada, não prometeu vida fácil, não prometeu riquezas, honras e glória, não prometeu: vou fazer seu ministério crescer, sua empresa crescer. Ele só disse: segue-me. E ponto final. Ele não foi movido por nada. Eu acredito que um silêncio ensurdecedor invadiu aquele ambiente naquele momento. Um silêncio, porque às vezes quando Deus trata da gente, ele fica em silêncio, sabia? Você quer que Deus fala. Irmão, o professor fala na hora da aula, não na hora da prova. O professor está falando na hora da aula, ele está dando a aula, ele está falando. Quando chega a prova, ele fica em silêncio. Não pergunta nada para ele na hora da prova, porque ele não vai falar. E esse silêncio ensurdecedor de Cristo ao seu redor está dizendo para você uma coisa: você está na prova. Mas eu não estou entendendo, é porque você não prestou atenção na aula. Se você prestar atenção na aula, quando a prova chega, você sabe a resposta. Então alguém diz: você vai ter que fazer a prova de novo. Não, eu diria que você vai ter que fazer a aula de novo. Talvez você não passou na aula do perdão. Talvez você não passou na aula da renúncia, da generosidade. Você vai ter que fazer a aula tudo de novo. Não é a prova. Porque não adianta fazer prova se não prestar atenção na aula. Observa as minhas palavras, esta é a regra. Presta atenção no que o Senhor diz, essa é a regra, irmãos. Cristianismo é isso. O professor fala na hora das aulas, mas se cala na hora da prova. E não adianta, quando você está na prova, você vai ter poucas ajudas.
poucas ajudas. Você vai ter bastante ajuda na hora da aula. Na hora da aula você levanta a mão, faz pergunta, sorri, se alegra. Mas quando chega a prova, você vai ficar, é o silêncio. Aquele silêncio que ecoa dentro da gente. Aquele grito que ecoa dentro da gente. Alguém disse esses dias uma coisa tão interessante, eu achei muito legal. Diz assim que não há nada mais poderoso para desatar nós do que o pronome nós. Então assim, para desatar nós, é bom ser nós. Evangelho é nós, evangelho é coletivo. O Pai nosso, o pão nosso, o pecado é nosso, a vida é nossa. Não dá para viver todo mundo bem e um ruim. Se o membro do corpo padece, todo o corpo padece, mas só se padece se for corpo. Nós queremos uma liberdade. Nós tivemos uma escola aqui essa semana, foi falado muito sobre liberdade, sobre pureza, mas a liberdade, irmão, ela pode causar tanta desorganização na nossa vida, que a gente muitas vezes vai preferir ficar preso e organizado. Porque toda vez que você salta para um lugar de liberdade, vai dar uma desorganizada na sua vida. Se olhar para a vida de Mateus ou de Levi, chame ele como você achar que deve, você vai ver que estava tudo organizado na vida dele. E agora Jesus passa na vida dele e disse: segue-me. Irmão, é uma desorganização geral, mas às vezes o Senhor precisa desorganizar a nossa vida para poder entrar, porque a gente organizou tanto que não tem mais lugar para Ele. A gente tem a nossa vida na ponta do lápis. Nós temos a nossa vida debaixo de todo o controle, de toda a segurança. E a gente tem dificuldade de deixar Cristo nos conduzir como um vento. Temos dificuldade. E aí, se você ficar olhando para trás, você vai compreender melhor a vida. Mas, querido, se você quer viver, deseja viver essa vida, você tem que olhar para frente, não é para trás. Você tem que olhar para frente e não espere uma crise para você saber o que é importante na sua vida. Tem coisa na sua vida que é importante, mas parece que ela sofre. A ótica, a gente só consegue enxergar quando está vivendo uma crise. Querido, o meu recado para você nessa noite é: não espere uma crise para você identificar o que é importante na sua vida. Não espere. Amar não se conjuga no passado. Você não pode conjugar amar no passado. Ou se ama para sempre, ou nunca se amou verdadeiramente. Ah, porque eu tinha amor, agora eu não tenho mais. Nunca teve. Obrigado pelo seu amém tão evangélico. Amar não se conjuga no passado. Não é porque eu amava essa pessoa, mas depois... Não, na realidade você nunca amou. Porque amor não é um sentimento, amor é uma pessoa. Deus é amor. Amor não é um sentimento. Então, por isso que você não tem que só sentir amor, você tem que saber sobre amor. Porque o que você sente você pode esquecer, mas o que você sabe sobre Deus, você nunca vai esquecer. Algumas coisas a gente diz: eu deixei de amar porque acabou o amor. Algumas coisas que acabam na vida da gente, a gente diz: acabou o amor. Não, é porque nunca teve amor. Porque onde tem amor não acaba nunca. Pode acabar a atração, pode acabar a segurança, pode acabar o dinheiro. E às vezes o amor acaba quando acaba o dinheiro. Então não era amor. O amor não termina nunca. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta, mas ele jamais acaba. Assim diz as Escrituras. Ele jamais acaba. A profecia acaba, a unção pode acabar, a movimentação pode acabar, mas o amor jamais acaba. E se eu não for pego por Cristo por amor, se for por promessas furadas de púlpito, se for por intenções ambiciosas do meu coração, cara, eu nunca vou entender. Você não vai entender o que eu estou falando. Eu tenho que ser pego por amor. Jesus é a minha prioridade. Enquanto Ele não for a minha prioridade,
Eu só vou ser tudo de Deus quando Ele tiver tudo de mim. E uma das coisas que o Senhor quer de mim é a minha prioridade, é a minha vontade. A fé só pode mudar o mundo com a verdade, se ela obedecer à lei do amor. A fé que muda o mundo é a fé que acredita na verdade, mas que está fundamentada em amor. Até a fé, a Bíblia diz em Gálatas capítulo 5, versículo 6, isso. Gálatas diz que a fé opera pelo amor. Fé que não opera pelo amor, opera por ambição pessoal, por justiça própria. Mas a fé tem que operar pelo amor. Por isso, a prioridade da sua vida em servir a Cristo tem que ser amor, irmãos. Eu tenho que querê-lo. Por quê? Porque Ele me deu alguma coisa? Não, porque eu quero. Eu quero Jesus. Mas quanto é que eu ganho por isso? O que é que eu ganho por isso? Talvez você vai ter que perder para entender o que eu estou dizendo. Porque não se trata de conquistas. E não se trata, não, eu quero Jesus porque eu sou bom. Não. Nós não somos amados porque somos bons. Nós precisamos amar para nos tornar bons e precisamos ser amados. Hoje eu ouvi um relato, o pastor Alexandre Muracava e a equipe estão fazendo trabalho na penitenciária, e hoje um irmão mandou da penitenciária um relato, que ele disse: pastor, a gente está aqui ministrando na penitenciária, e um dos caras aqui perigoso, cara, é perigoso, ele se dobrou a Cristo hoje numa choradeira, porque, irmão, a pessoa é ruim até ela ser amada. Lembra do filme A Bela e a Fera? Tem condições na sua cabeça uma menina bonitinha daquela amar uma coisa feia daquela? Não tem. Mas quando ela amou, não amou porque tinha, não amou porque fazia, amou porque era. Toda pessoa ruim, ela precisa ser amada. Olha para o irmão que está do seu lado e está falando com você aí, ó. É com você. Não olha para mim assim, irmão. Relaxa. Sorria. Amém, querido? Nós não somos amados porque somos bons. Nos tornamos bons porque fomos amados. Pensa numa pessoa ruim e começa a amá-la, para você ver o que acontece. Não, mas eu tenho muita unção. Eu não estou falando de unção, irmão, estou falando de presença, de amor. Porque uma pessoa pode ter a unção e não revelar o amor de Deus. A unção revela o operar de Deus. É a presença que revela o Deus que opera. É o amor que revela o Deus que opera. O amor de Deus não revela o operar de Deus, revela o Deus que opera aquilo. A unção traz Deus até onde as pessoas estão, mas o amor de Deus leva as pessoas até onde Deus está. Você está me entendendo? Espera aí. Então eu posso mudar o mundo por isso? Você pode mudar pelo menos o lugar que você mora. Você pode mudar pelo menos o condomínio que você está. Você pode mudar pelo menos a rua que você está. E olha, você pode até não mudar o mundo com a sua dignidade. Talvez você não vai mudar o mundo com a sua dignidade, mas vai ter um injusto a menos no mundo. Você. Vai ter uma pessoa ruim a menos no mundo. Você. Amém, irmãos? Toque em alguém que está do seu lado e diga: se liga aí, mano. Talvez essa seja a maior dificuldade que a gente tem no cristianismo. Na escola que nós tivemos aqui essa semana, eu falei muito sobre o cristianismo saudável do Cristo. Porque às vezes o cristianismo da igreja evangélica não é o mesmo cristianismo do Cristo. Às vezes a gente prepara as pessoas para vir à igreja e não ser a igreja. Prepara as pessoas para receber algo de Deus, mas não receber Deus. Então talvez seja essa a interpretação errada do cristianismo.
E a interpretação errada do cristianismo, irmãos, ela dificulta a solução que ele produz na vida das pessoas. Porque eu interpreto o cristianismo a partir de mim, não a partir de Cristo. Cristo ama, Deus ama, e ponto final. Ama quem merece, ama quem precisa, ama quem deve ser amado e ama quem precisa ser amado. Ama quem merece ser amado. Então, essa deturpação da interpretação do cristianismo não vai trazer uma solução genuína. Não porque o cristianismo é fraco, é porque quem fala e quem ouve não está interpretando corretamente o cristianismo, irmãos. Ficou muito metódico, para não dizer chato. Ficou muito de plástico, muito sem sentimento, muito sem renúncia. Eu vou repetir: a deturpação da interpretação dificulta a solução. Pronto, acabou. A interpretação, ou melhor, a deturpação da interpretação dificulta a solução que ele poderia trazer. Se eu interpreto coisas erradas, eu aplico elas erradas, e aí eu vou esperar um resultado que não vem. Por isso, interpretar o cristianismo sem vivê-lo na íntegra pode ser um problema para quem ouve e para quem fala. Jesus falou alguma coisa para esse cara? Para Mateus? Não, ele só passou e disse: vamos para onde? Segue-me. Não siga quem não sabe para onde vai. Jesus disse: segue-me. Mateus fez um jantar de despedida com os amigos, chamou os amigos todos, os cobradores de impostos, chamou Jesus: o senhor dá uma palavra para meus amigos? Jesus disse: dou, vamos lá. E aí ficou um povo na porta dizendo: mas aqui não mora um cobrador de impostos? Chamou um discípulo e disse: por que o mestre de vocês come com os pecadores e com os cobradores de impostos? Jesus, ligado, ouviu, disse: vai tentar interpretar, tenta interpretar isso. Misericórdia eu quero e não sacrifício. Eu não quero seu dinheiro dentro do envelope, eu quero seu coração. Porque se eu tiver seu coração, o que você vai me dar não cabe dentro daquele envelope. Eu não quero que você dê alguns trocados para se sentir isento do amor. Eu não quero que você dê nada para você se sentir isento. Pronto, já fiz a minha parte, o meu 10%. Irmão, quer saber de que eu acho? Crente não tem que dar 10%, ele tem que dar a vida. Ele tem que dar tudo. Porque bendize a minha alma o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Se tudo que há em mim bendizer o seu santo nome, meu irmão, não tem coisas, não tem barreiras, não tem limites. Mas a gente cria padrões. Eu vou dar o 10% e o 90% é meu. Não, você não serve a Deus com o que você dá. Você serve a Deus com aquilo que você poderia ter dado. O que impressiona não é o que você faz, é o que você poderia ter feito. Então não pense, irmãos, que cristianismo é um método, uma filosofia de vida. Então, querido, essa deturpação e o pior, sabe que muita deturpação da interpretação não brota da ignorância das pessoas, brota da vaidade delas. É da vaidade do saber, que é a pior de todas. É o orgulho de ter, orgulho de fazer, orgulho de ser. Esse é o pior orgulho que tem, é o orgulho da integridade. É você ser tão bom que você tem orgulho de você. Irmãos, essa deturpação, ela não brota da ignorância, mas da vaidade de quem sabe. Porque a ignorância, ela pode ser esclarecida, mas a vaidade do saber, falta nela a consideração de quem sabe trazer luz para quem não sabe. Então não é ignorância, porque tem uma ignorância que nos protege. É melhor não saber do que saber e não fazer. Então, enquanto eu não sei, eu não sou responsável porque eu não sei. Mas à medida que tem alguém aqui na frente dizendo: olha, você lê lá naquele versículo, olha, preste atenção nisso, olha, acorda para aquilo, cara, você já não é mais ignorante.
vem luz nas nossas trevas, e quando vem luz nas nossas trevas, não tem mais ignorância. Então por que eu não faço o que Jesus me pede? Não é por causa da minha ignorância, é por causa da minha vaidade. É por causa do limite que eu coloquei. Eu vou cuidar de gente assim, assim, assado. Uma vez um pastor me falou assim: vocês dão comida para quem mora na rua, vocês têm restaurante, vocês têm casa de recuperação, porque esse é o chamado de vocês. Eu digo: não, o meu chamado é pregar o evangelho. Servir as pessoas é a minha obrigação. Não se trata de um chamado, porque Deus não chamou a prefeitura para cuidar dos necessitados da cidade, Ele chamou a igreja. Esse deveria ser o trabalho da igreja: cuidar de órfãos e das viúvas nas suas tribulações. O bem-estar social deveria ser um braço da igreja. Mas até às vezes, para dar cesta básica, a igreja só dá cesta básica para quem vem no culto. Tem que fazer um culto, se você não vier no culto, você não ganha a cesta básica. E nós chamamos isso de assistência social. Não, irmão. Isso é você usar a necessidade da pessoa para tentar trazê-la para Cristo. Quando você tem que usar é o amor de Cristo. Usar é o amor de Deus, não o que Ele pode promover. A mente obstinada, ela é orgulhosa, ela é superficial e ela é confiante demais para ser sensível a essas impressões espirituais que eu estou dizendo aqui. Porque toda mente obstinada, ela é orgulhosa. Ela é orgulhosa, ela tem orgulho do que ela tem, do que ela faz, do que ela sabe. Por isso, irmão, nosso maior desafio não é imprimir nas pessoas a vida correta de Cristo. Eu não estou aqui para dizer: você tem que ser porque Cristo era assim, não. Mas é desconstruir nas pessoas. Desconstruir nas pessoas a mente errada que elas têm sobre Cristo. Que Cristo vai me dar alguma coisa. Que Cristo vai dar hoje a minha vitória. Hoje Cristo tem a chave da vitória para me dar. O meu trabalho aqui não é fazer com que você viva a vida de Cristo, é que você descubra que Cristo te ama. É você descobrir que Cristo te ama tanto, mas tanto, que não vai contabilizar nessa noite os seus erros. Porque se você soubesse o quanto Cristo te ama, você estaria lançado aos pés de Cristo. Amém, irmãos? Então o meu trabalho não é tentar imprimir em você a vida perfeita de Cristo, mas dizer para a nossa vida imperfeita: olha, alguém ama você. Você pode se tornar bom, não porque você é bom, mas porque você é amado. Alguém ama você do jeito que você se encontra. Alguém ama você do jeito que você se encontra agora. Então o meu trabalho é desconstruir essa mente, dessa impressão errada da vida de Cristo. E eu não quero, irmãos, que a gente se torne uma igreja que nós afirmamos ter extraído da vida de Jesus um código de lei correta, de conduta correta. Isso não é suficiente, meu amigo. Eu amo o Luiz porque ele anda com Cristo. Eu amo o Luiz porque ele é um homem de Deus. E quem não anda com Deus, você não ama. Eu amo você porque eu vejo Deus na sua vida. Você vê o que você quiser na vida das pessoas. Jesus olhava para as pessoas inferiores, com dificuldade, com miséria. Ele olhou para uma mulher que já teve 5 maridos e o que ela tinha não era dela e pediu água para ela. Tornou-a útil. Então entenda, você vê nas pessoas o que você quer, e na maioria das vezes você vê nas pessoas o que você é. Você precisa ver nas pessoas o amor de Cristo. Eu preciso encarnar a vida e o amor das ações de Cristo. Eu preciso enxergar o que Jesus foi
e o que Jesus é na minha vida, não pelos olhos dos outros, mas pela minha experiência de amor, de se sentir amado. O problema é que você pisa na bola, faz uma caca, e aí você não vem mais, você não serve mais a Deus, porque você fez uma caca, você não é mais merecedor, mas na realidade você nunca foi. Mas antes você estava firmado no Evangelho, no seu bom comportamento. Então você era bom e se achava merecedor da graça. E você se achava merecedor do favor. Não, você nunca foi, eu nunca fui. Eu estou pregando pela misericórdia de Deus. Você também está aqui pela misericórdia de Deus. Mas o seu cristianismo estava firmado na sua boa conduta, não no amor de Deus. Aí o dia que a sua boa conduta não deu o resultado correto como você esperava, você fez algo errado, você falou o que não devia, tocou no que não devia, olhou para onde não devia, fez o que não devia, você não tem mais vontade de voltar, porque você diz, eu não sou merecedor, mas você nunca foi. Sabe qual é o extrato disso? É que o seu cristianismo nunca esteve firmado no amor de Deus, esteve firmado na sua boa conduta. E aí nem você se dá o direito de ter feito algo errado. Então me perdoe, amigo, você não entendeu a graça. Você não entendeu o favor de Deus. Amém? Amém, irmãos? Você não entendeu o favor de Deus. Nós estamos aqui porque somos necessitados disso. Jesus viveu algo tão sobrenatural, profundo, inovador, imparcial, receptivo, que é impossível você encontrar essas características em outro homem, em outra pessoa que viveu na terra. Que é impossível você encontrar algo equivalente na vida de outra pessoa. Por isso Jesus é o seu modelo. O seu modelo não é seu pastor, não é seu pai, não é sua mãe. São pessoas que merecem o meu respeito e devem ser respeitadas por mim, mas o meu modelo é Cristo, a medida exata do amor de Deus, que veio nessa terra e morreu por mim, ressuscitou ao terceiro dia e deixou um modelo a ser seguido. Só Luiz, anda nesse caminho. Jesus não fez uso das suas habilidades com fins particulares. Jesus não usou dos seus dons com ambição particular ou com algum fim particular. Jesus não pediu nada a esse mundo. Ele não veio pedir, ele veio para dar a esse mundo. Se eu e você vivemos um cristianismo esperando receber algo do mundo, porque somos diferenciados, somos cristãos evangélicos, nós não entendemos o que Jesus veio fazer na terra. Jesus não pediu nada para a terra, ele veio trazer para a terra a vida. Aonde ele foi colocado, ele trouxe vida. Aonde tinha doente perto dele, ele trouxe vida. Aonde tinha necessidade, ele trouxe multiplicação e prosperidade. Aonde Jesus passou, porque ele não esperava receber nada da terra. Por isso eu e você estamos deturpando o Evangelho quando nós queremos usar do Evangelho para conquistar algumas coisas para nós. Não me olhe assim. Sorria. Relaxa, irmãos. Cristianismo é você dar para a terra o que ela precisa. Cristianismo é o céu gritando dentro de você. E você, parte de você é pó da terra, mas parte de você é glória de Deus. E você poderia manifestar a glória de Deus aonde você está. Cristianismo é o céu gritando dentro de você, é o reino dos céus esperando para ser manifestado pelas suas ações. Isso é cristianismo saudável, é o cristianismo do Cristo vivo. É você estar lá em algum lugar e você poder expressar o amor, você poder falar do amor, não se beneficiar do cristianismo. Eu sou diferente, eu sou melhor, eu tenho a bênção de Deus. Não, se eu tenho a bênção de Deus, não pode ter pessoas do meu lado que não são abençoadas. Cristianismo é a vida de Cristo fluindo de dentro de mim. Amém, irmãos? Vocês estão bem?
Posso continuar? Jesus não fez uso das suas habilidades. Jesus estava feliz em falar das suas verdades. E sabe para que ele falava as suas verdades, Fábio? Para ouvintes casuais. Jesus falava das verdades dele para ouvintes casuais. Ele gastou a riqueza do seu intelecto, gastou o sobrenatural dos seus dons com pessoas simples, humildes e pecadoras. Jesus não escolheu o seu público. Basta alguém ter precisado, Jesus estava lá. Basta alguém estar em necessidade, Jesus estava lá. A riqueza da sua sabedoria, a riqueza do seu intelecto, a riqueza da sua grandeza foi gasta com pessoas simples e humildes, mas que queriam. Ninguém que queria o favor de Cristo foi desprezado. Um centurião, um soldado romano foi atendido. Uma mulher cirofenícia, que nem judia era, Jesus desprezou, não atendeu, chamou a mulher até de cachorra. Disse: eu não posso tirar o pão da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos. E ela continuou atrás dele. Jesus abraçou leprosos, se permitiu fazer coisas que a lei dizia para ele não fazer. Ele discriminou tão pouco que até Judas podia estar na sua equipe de administração. Ele pegou a bolsinha do dinheiro e deu para o ladrão cuidar. Livre de discriminação. Livre de qualquer tipo de discriminação. Ele permitiu que até mulheres contaminadas com desonra e impureza oferecessem sinais de afeto em público para ele. Alguém está me entendendo aqui? Levante sua mão, por favor. Discriminação zero. Julgamento zero. Levante sua mão direita comigo. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus um batismo do verdadeiro amor do cristianismo pelo Brasil e pelas nações. Eu quero declarar as igrejas brasileiras, os ministros brasileiros, os profetas brasileiros, os pastores brasileiros, os ministros de louvor brasileiro, a igreja brasileira será encharcada do verdadeiro amor da glória de Cristo Jesus. Eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo um batismo poderoso do amor de Deus. O amor que me atrai, o amor que está tomando forma, o amor que está tomando forma em mim. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma. O teu amor está ganhando forma em mim. E eu vou, Jesus, me esvaziar pra você. Jesus não tinha orgulho da sua influência. Ele não tinha orgulho da sua influência. Ele usou tudo que tinha para garantir que todos fossem tocados.
Ele usou tudo que era, tudo que tinha. Amor de Deus. Eu não vou conhecer na sua plenitude. Jesus, ele não procurou o favor dos homens, ele procurou o amor dos homens. Cristianismo que busca só o favor dos outros não pode ser o cristianismo saudável do Cristo vivo, irmãos. Por isso, por onde passava, quem se sentia amado deixava tudo para segui-lo. E eu sei que é terrível mesmo entender isso. Quantas pessoas boas não tinham naquele dia, ali diante de Mateus na coletoria? Talvez Mateus era o carrasco e quem estava pagando o imposto eram as vítimas. Mas ele não chamou as vítimas do sistema. Ele chamou aquele que era o carrasco. Ele passa no caminho de Jericó e ele olha para uma árvore e vê um carrasco lá em cima. E diz: desce-me, Zaqueu, me convém ficar na tua casa. Parece que distante do cristianismo que nós entendemos, Jesus não chamava as vítimas, chamava os carrascos. Porque enquanto você achar que você é vítima, Deus não pode te atrair a um cristianismo verdadeiro. Mas o dia que você olhar para você e disser: Senhor, eu sou o culpado. Enquanto você transferir a culpa, Jesus não pode te encharcar com esse amor. Não cabia na cabeça de Ananias, que ele chamou Saulo de Tarso, aquele assassino. E ainda Jesus disse: Ananias, vai lá, Saulo está te esperando, ora por ele, eu vou abrir os olhos dele. Ananias pregou para Jesus, disse: Jesus, você conhece esse cara? Esse cara é um carrasco, ele está matando os crentes. Ele matou um primo meu, matou um tio meu. Ele foi na igreja lá na nossa cidade e destruiu a igreja. Jesus disse: vai, Ananias, não discute, você não está entendendo nada. Vou levantar esse cara para ele vai agora aprender como que é sofrer pelo meu nome. Não discute, cara, com Jesus não é você que decide quem entra e quem sai. Quando a unção desceu em Jericó, quando a unção caiu em Jericó, que os muros caíram, a família de uma prostituta chamada Raabe foi salva. E a família de Acã, um dos guerreiros de Josué, foi morta por causa da sua ambição. Porque quando a unção vem, ela separa aquilo que é daquilo que parece ser. Por isso tem gente que está dentro que vai ter que ir afora, para fora. E gente que está fora virá para dentro. Não discuta com Deus, não discuta na unção com Deus, não discuta no favor de Deus. A sua equação não é igual a dele. Ele diz que o último é que é o primeiro, que o louco é que é sábio, que o pobre é que é rico, que o fraco é que é forte, que o que chora é que está alegre. Que o que renuncia é que realmente é conquistador. Cristianismo, a sua equação não é igual a dele, amigo. Por isso aí você temos que estar aberto para Cristo. Um cobrador de impostos, um homem com poucas habilidades para ser movido por emoções repentinas. O cara que trabalha com a razão, é cobrador de imposto, 2 e 2 é 4 para ele. Um cara com poucas habilidades para ser movido por emoções. Deixou tudo e seguiu Jesus. Ei, cara, se prepare, Jesus vai pegar os caras diferenciados esses dias. Pense em alguém diferenciado ao seu redor, diferenciado que eu digo, razão pura. Jesus vai pegar ele. Pescadores à beira do mar deixaram seus barcos e começaram a segui-lo. E eles só tinham visto ele uma vez. Uma mulher que vê ele passar, sai correndo, entra numa festa que ela nem foi convidada, com um vaso de perfume na mão, gritando:
derrubando cadeira, derrubando tudo. Invadiu a casa de Simão leproso, se prostrou aos pés dele, chorou sobre ele, quebrou a ponta do vaso e despejou tudo sobre ele. Meu Deus, que gente doida! Mas basta um olhar de Jesus, um toque de Cristo, olharam para ele e foram iluminados. E os seus rostos não ficaram confundidos. Quando Jesus bateu os olhos em você, e você olhar profundamente para os olhos de Cristo, você também vai se sentir amado. E você vai ver que você não é tão ruim assim como você acha que é. Que você não é tão orgulhoso assim, tão impuro assim. Jesus vai te amar, cara. Você precisa entender o que eu estou dizendo aqui. Você vai ser amado pela única habilidade que Ele tem de amar, não porque você é um merecedor disso. E eu vou falar também das mulheres maduras, que sem o pedido dele, começaram a seguir ele e servi-los com os seus bens. E não era mulher assim, mulher madura. Filhas, esposas de homens magistrados que tinham recursos. Imagina uma mulher dessa que não tinha expressão na época, falar para o marido: meu amor, dá um cheque aí que Deus mandou investir naquele ministério. E o marido: você está louco, você nem conhece esse homem. Ela disse: ele passou aqui, me deu uma olhada dentro dos olhos. Mulheres maduras, elas não eram loucas. Elas não eram nécias, elas não eram imorais, elas estavam ali, elas se converteram realmente. Amém. E eu nem vou falar dos criminosos, eu nem vou falar dos leprosos, eu nem vou falar dos adúlteros, dos corruptos, que se tornaram crianças e viram seus erros e suas feridas sendo arrancados só com o olhar dele quando ele passava. Eu nem vou falar dessa turma ruim, que ele só passava e olhava, e as pessoas iam deixando tudo e iam atrás dele. Ele causou uma revolução por onde andou, por onde passou. E não era com forças, não era com armas, era com amor. Ele simplesmente olhou e amou, não questionou, não criticou, não julgou, não discriminou, apenas amou. Cadê o cristianismo do Cristo vivo, que vai olhar e amar, sem discriminar, sem condenar, sem repudiar? Jesus viveu de tal maneira pela qual os homens enxergaram que o amor era a única coisa pela qual valia a pena viver. Eu sonho com esse amor para o cristianismo no Brasil. Alguém está me entendendo aqui? Levante sua mão e sonhe comigo. Alguém está em casa me assistindo? Por favor, eu sonho com esse cristianismo para o Brasil. Eu sonho com esse cristianismo. Senhor, rasga o meu coração de amor, fere o meu coração com as feridas de amor por Ti, fere o meu coração com as feridas de amor por Ti, fere o nosso coração com amor por Ti, Jesus. Oh! A sua vida só vai ter significado a partir do amor. Porque se não tem amor, não tem significado. Seu serviço não traz significado para ela. Sua crença não traz significado para ela. Sua religião não traz significado para ela. Seus diplomas não trazem. O que traz significado para a sua vida é o amor. Mas nada traz significado. Essa é a tradição imperecível de Jesus. Essa é a tradição imperecível do Evangelho de Cristo. Essa deveria ser a tradição imperecível da igreja. Eu sonho com essa igreja. Uma igreja apaixonada pelo amor de Cristo.
que ama. Pastor, como é que eu faço isso? Isso, cara, é um músculo que você tem que... É como na academia. É um músculo que você tem que mover. No começo dói. É um músculo que você tem que mover. Como é que eu amo? Primeiro reconhecendo que não ama. Primeiro reconhecendo que muitas vezes nós só temos religião. Somos evangélicos. Como se isso valesse para alguma coisa. Primeira coisa nós temos que reconhecer: eu não consigo amar esse cara. Eu não consigo amar essa pessoa. Eu tenho dificuldade de amar. Se eu vejo, se eu vejo. Penso nela agora, eu sei. Você pensou nessa pessoa agora que eu sei. Porque a nossa mente não consegue fugir de algo negativo. Não consegue, irmão. Quer ver? Não pense num cachorro agora, não pense. Ó, todo mundo pensou no cachorro. Porque ninguém consegue pensar. A nossa mente não consegue fugir de algo negativo. Por isso, para que a mente saia de algo negativo, você tem que estar com o coração cheio de amor. Porque o coração cheio de amor, ele vai discipular a mente e vai dizer para a mente: mente, não é por aí. Não pensa nisso agora não. Pensa, você ama ele, você ama ela, você o abençoa, você não o maltrata. Porque se o seu coração não está cheio de amor, é a sua mente que te conduz. Não, quem me conduz é o meu coração, ele é enganoso. Não, mas eu estou com paz. A paz, eu já fiz coisa em paz que deu errado e já fiz coisa atribulado que deu certo. Não é a paz. Não é, Jacques? Porque eu estou com paz no meu coração. A paz do seu coração não significa nada. Seu coração é enganoso. Ele pode estar gerando uma tranquilidade falsa. É uma paz falsa. É uma tranquilidade. Às vezes a maioria das coisas que você tem que decidir forte, elas vão trazer luta e turbulências. Para você saber que Jesus está no barco, tem que ter tempestade. Ela sempre revela quem está no barco com você. Meu Deus, que vida agoniada, que vida terrível. Mas Jesus está aí. Então aproveita essa paz, chama Ele. Mas se você só vive em paz, não significa que Ele está aí. Eu oro para uma tribulação nova na sua vida. Eu oro para uma turbulência nova na sua vida. Sim, vai revelar que Jesus nunca te deixou, que Ele sempre esteve aí. Ele nunca te deixou. Aleluia. Amém. Esta é a sua divindade. Este é o seu apelo universal. Este é o apelo de Jesus para você. É como se Jesus olhasse para você hoje e dissesse: está alguém aqui que te ama. Você precisa acordar para isso. Jesus te ama. Não é aquele: ai, irmão, Jesus te ama. Não. Jesus te ama. Você precisa conhecer. E a única forma de mostrar que Ele está no controle é permitindo que a gente viva situações que a gente não pode controlar. A única forma de mostrar que é Ele que controla é permitir que você viva situações que você não pode controlar. Então Ele vai mostrar para você: eu estou aqui. Então o cristianismo verdadeiro para mim, eu escutei, ei, aleluia. Então o cristianismo verdadeiro para mim é a reprodução exata desse espírito de amor. É a criação de homens e mulheres amáveis, que elevam a todo mundo. Quando você olha para uma pessoa, você eleva ela. E atrai a todos, que respeita a todos pelo fascinante amor de Jesus. Que todo mundo que você olha, você eleva. Que ninguém se sente inferior ao seu redor. Que ninguém se sente pequeno perto do grande eu sou. Que ninguém se sente
inferior quando está com você. Que todo mundo que senta com você se sente amado, se sente abençoado. Para mim esse é o grito universal de Cristo. Ei, você precisa conhecer o meu amor. Você precisa saber o quanto eu te amo. O que é uma igreja cristã? O que é uma igreja cristã? É uma reunião de domingo? Não, irmão, é uma confraria de homens e mulheres com esse amor. É que deveria ser. O que é uma sociedade cristã? Se não uma sociedade encharcada com esse espírito, que submete tudo e todos à prova do amor, que resolve as suas diferenças com este amor, que conserta os seus lares, as suas vidas com esse amor, que submetem todo o assunto da vida a este amor. Isso para mim é uma sociedade cristã. Vai lá. Se a desigualdade social, o orgulho, o desprezo, a frieza, a teologia severa que produz disputa infinita, o egoísmo que fere os humildes, a força que desconsidera a fraqueza, a vaidade que machuca o simples, ainda está em nosso meio, nós ainda não fomos batizados com esse amor. Eu vou repetir, posso? Se a desigualdade social gera orgulho em nós, desprezo, frieza, se a teologia severa que só produz disputas e discussões infinitas, se o egoísmo que fere os humildes, a força que desconsidera a fraqueza, a vaidade que machuca o simples, está em nosso meio, nós ainda não vivemos o evangelho saudável de Cristo. Mas tem jeito, irmãos. Se a noiva de Cristo não é. Se a noiva de Cristo não tem um sorriso festivo pela presença do noivo, se a noiva de Cristo não está servindo a mesa para os seus convidados, se a noiva de Cristo não está desejando a intimidade depois da festa, eu não sei quanto a você, quando eu saio de um culto como esse, eu tenho vontade de ir para casa e ficar sozinho. Eu não me sinto, pronto, descarreguei a semana. Não. Se a noiva de Cristo, ela não tem um sorriso festivo por causa da presença do noivo, se ela não serve os convidados da festa, e se ela não tem vontade de ter intimidade depois da festa, olha, eu vou te falar, é bem provável que a gente ainda não conhece esse amor. E se nós não estamos assim como eu disse, é bem provável que ele esteja na festa de casamento, mas em outro lugar, e não aqui. E sua igreja permanece, como diz Laodiceia, do lado de fora, com as portas trancadas. Ela permanece com as portas trancadas, prendendo ele para fora, presa nas suas vaidades. Não, irmão, Jesus ainda está passando, olhando para você e dizendo: segue-me. Amém? Pastor, o senhor fala isso, mas o meu coração está em pedaços. Deixa eu te falar uma coisa: o mundo não vai ficar esperando você juntar os pedaços. É melhor você entregá-lo para Jesus hoje, agora, neste momento. Jesus está passando aqui e dizendo para você: segue-me. Jesus está passando aqui. Eu tenho um sonho no meu coração de reevangelizar os filhos dos crentes, de pregar, e eu falei isso pela primeira vez essa semana, e amanhã vou batizar uma das minhas filhas. Eu acredito sim num start de Deus para uma reevangelização, um reabibliamento dos crentes. A nossa mente vai mudar, nós vamos viver uma metanoia, irmãos. Eu acredito que vamos viver uma metanoia nos próximos dias.
Nós vamos querer mais. Eu não sei quanto a você, eu quero mais de Deus. Eu estou cansado de mesmice. Eu estou cansado, eu quero algo novo. E não é algo novo que eu possa pegar na mão. Não é isso. Não são coisas, eu não me refiro a coisas. Eu estou me referindo a um lugar nos céus, a um lugar de entendimento, uma compreensão espiritual. Que a gente vai sair da fila dos pedintes e vai entrar na fila das bênçãos. Eu tenho sonhado e orado por um tempo onde nós vamos acordar para aquilo que Cristo está fazendo. Eu não quero vir todo domingo aqui e ter que falar as mesmas coisas. Ah, mas isso é segurança para vocês. Ok, como diz Filipenses capítulo 3, ok. Mas eu sei que tem algo mais. E se nós acordarmos para aquilo que Jesus já fez, para quem Ele é, nós vamos viver algo novo nos próximos dias. Eu quero viver algo novo. Eu quero cantar canções novas, Rodolfo. Eu quero viver coisas novas. Eu quero tocar em lugares diferentes. Mas ainda tem muitos cristãos que não acordaram para o verdadeiro amor de Cristo. Ainda não acordaram para o verdadeiro amor de Cristo. A nossa fé ficou muito logística. É uma fé negociável. Que o Senhor me dá isso e eu te dou aquilo. Irmãos, eu acredito que a partir daquele dia, Levi começou a ganhar menos do que ganhava na coletoria. Ele começou a ser menos, ele tinha menos influência do que ele ganhava do que ele tinha naqueles dias. Mas ele foi pego pelo amor de Cristo. Ele foi pego pelo amor de Deus. Então, enquanto você não tiver alguma coisa para renunciar, enquanto o seu e o meu cristianismo for por conquista e não por renúncia, nós não vamos entender isso. Cristianismo é renúncia, irmãos. É renúncia. E quanto mais eu renuncio, mais eu vivo o que o Senhor tem para mim. Peraí, o Senhor está dizendo que eu vou ter que largar tudo? Não. Quem já desapegou, não precisa se desfazer. Você só precisa se desfazer daquilo que você não desapega. Aí é bem provável que Deus arranque de você. Mas se você já desapegou, você não precisa deixar o seu time de futebol, você não precisa deixar os seus amigos, você não precisa deixar os seus familiares. Tem crente que vem para a igreja e não vai mais na casa dos parentes, porque meus parentes agora são católicos, são bruxos, são não sei o quê. Deixa de ser bobo, irmão. Você não precisa que desapegar de nada, não. De se desfazer de nada se você está desapegado. E Deus só pode dar tudo que não vai ter você depois. Deus pode te dar riquezas se elas não podem ter você. Deus está disposto a te dar tudo que você estiver disposto a devolver. Então eu quero deixar essa palavra para você e quero declarar um novo tempo na sua vida. Um novo tempo, querido, acorde para o amor de Deus. Vá para a sua casa, entre no seu quarto, faça um voto com Deus. Pegue seus diplomas, pegue as chaves dos seus carros, pegue a chave das suas casas, pegue a chave da sua empresa, põe tudo em cima da cama. Faz um ato profético. Faz. Diz assim: Senhor, tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Tudo que é meu, eu estou estudando, eu tenho uma carreira. Jesus, eu tenho uma carreira. Senhor, eu estou estudando, eu tenho uma carreira. Senhor, eu abri um negócio, isso vai me render muito dinheiro. Senhor, tudo que é em mim, bota tudo em cima da cama. Faz. E se prepare, porque no outro dia começam a aparecer as propostas. Um dia em casa, assim que eu entreguei a minha vida para Jesus, há 27 anos atrás, eu peguei minha carteira de trabalho. Eu pensei, agora eu saí do tráfico de drogas, vou arrumar um emprego, né? Porque eu sou bom motorista, sei fazer as coisas, sou bom vendedor, sei fazer, eu vou trabalhar. E fui trabalhar e não dava nada certo, Aí alguém me disse: olha, não é para você foi chamado. A Iraci me chamou e disse: amor, você vai para a igreja, você vai servir a Cristo, eu vou trabalhar para você entender, Deus te chamou, ok? E agora atura a família.
Atura os princípios, porque o princípio diz que quem é o fornecedor é o homem, não a mulher. O princípio diz que o homem é o provedor e não ela. E ela trabalhava para prover a casa, e eu em casa, andando de bicicleta nas ruas de Itajaí, pregando o evangelho. Quebrando todo o princípio, todo o paradigma. Peguei minha carteira de trabalho numa madrugada e disse: Jesus, a partir de hoje, eu vou ser um pregador. Eu vou estudar, eu vou entrar nas escrituras. O Senhor já entrou em mim, agora eu vou entrar no Senhor. Eu quero conhecer teu coração, o teu amor. Se for para ser mais um, eu não quero. Se for para ser mais um pregador correndo atrás de oferta, eu não quero. Eu quero ser alguém diferente. No outro dia, começou a aparecer emprego, propostas. Vou abrir uma empresa para você tocar. E aí ele se olhava e disse: não, o Luiz já está trabalhando. Eu doido para ir, irmão. Então se prepare, faça um ato profético, experimente Jesus. Experimente, a Bíblia manda você fazer provas da sua fé. Pega as chaves do seu carro, pega a chave da sua empresa, do seu negócio, pega a chave da casa, pega da casa da praia também. Bota tudo em cima da cama e diz assim: ó Senhor, paga a luz. Não, deixa a luz acesa para você ver. Pega os diplomas que você ganhou, as influências que você tem. Pega, irmãos. Diz: a partir de hoje, tudo que há em mim vai bendizer o teu santo nome. Tudo que eu ganhar é nós. Tudo que eu me tornar é nós. Tudo que eu ter, ser e fazer vai ser nós dois. O Senhor sempre na frente e eu atrás de ti obedecendo. Cara, se a sua vida não mudar, se a sua vida não mudar, então esse cristianismo é de mentira. Então Deus é mentiroso. Sua vida vai mudar, meu irmão. Mas enquanto não houver uma entrega total, não adianta você entrar na fila da campanha, na fila da bênção. Você pode estudar o que você quiser. Você pode pedir oração para todo mundo, os melhores do mundo. Não vai mudar a sua vida. Tome uma atitude, meu irmão. Tira hoje, sabe? Sai de trás da escrivaninha, da coletoria, e segue esse Jesus que eu estou pregando. E muitas vezes o Jesus que a igreja evangélica tem anunciado não é o Jesus que a Bíblia está dizendo. Porque Ele não te dará nada até tornar você parecido com Ele. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Cristo, eu quero Jesus. Eu quero Jesus. Se tem alguém aqui nessa noite que gostaria de entregar sua vida para Cristo, que essa é a sua noite. Eu não vou te prometer nada. Eu não vou dizer que a chave da vitória vai vir amanhã, não. Na realidade Ele vai tirar o chaveiro da sua mão, para você não esperar mais nada e mais ninguém, para você simplesmente ser pego pelo seu olhar, pela sua voz, pelo seu padrão de vida. Ei, cara, que bom te ver. Como é que você está? Eu não quero nada que Jesus não tem para mim, mas eu também não quero aquém, não além, mas também não quero aquém do que Ele tem. Eu quero tudo que Ele tem para mim. Ele tem vida para mim, eu quero vida. Eu quero vida, vida de Cristo. Se você foi pego por esta palavra, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Me deixa orar com você. Me deixa orar com você. Oh, Espírito de Deus, causa no meu coração uma revolução de amor.
batiza-nos com fogo dos seus olhos, causa no meu coração uma revolução de amor, batiza-nos com fogo dos seus olhos, causa no meu coração uma revolução de amor, batiza-nos com fogo dos seus olhos, causa no meu coração uma revolução de amor, batiza-nos com fogo dos seus olhos, causa no meu coração uma revolução de amor, 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 batiza-nos com fogo dos seus olhos, causa no meu coração uma revolução de amor, batiza-nos com fogo dos seus olhos, causa no meu coração uma revolução de amor, vem Senhor e causa no meu coração uma revolução de amor. O mundo sempre foi dividido por quem tem e por quem não tem. Mas Deus está virando chaves nessa geração. Nós seremos medidos por quem ama e por quem não ama. Deus não mede você porque tem ou porque não tem, mas de quem ama e de quem não ama, de quem não expressa esse amor, o amor de Cristo verdadeiro. Então eu quero declarar em nome do Senhor Jesus Cristo uma revolução de amor no seu espírito, uma revolução da graça de Deus sobre a sua vida. Quero declarar sobre a sua vida uma descoberta, porque isso está em você já. Não é nada que você vai descobrir aqui fora. Isso está em você. Necessita de uma ruptura, de uma comunhão profunda com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai mostrar você para você mesmo, sem sentimentos, sem dor, sem cobranças. O evangelho da cobrança é o evangelho religioso, irmãos. O evangelho de pessoas que ditam regras para os outros, mas mesmo eles não cumprem. O evangelho de Jesus, ele vai pegar você por dentro, vai mostrar você para você mesmo, vai levar você para lugares em nome de Jesus, vai levar você para ver você mesmo. Ninguém vai te medir. Quem vai te medir é o Senhor. Não entregue o seu coração para ninguém sem primeiro entregar para Cristo. Deixa que o Senhor mostre a você o que você precisa mudar. Deixa que o Senhor revela para você. Quando eu vim para Cristo, irmãos, a religião quis me impor muitas coisas. E eu comecei a estudar a Bíblia, e eu li a Bíblia 3 vezes em 5 meses. E as coisas ficaram tão claras para mim, tão claras, mas tão videntes assim, tão esclarecedoras. Mas ainda me faltava o amor. Eu sabia, mas não amava. E 1 Coríntios capítulo 8 diz que o saber incha, mas o amor edifica. Hoje eu vou dizer uma coisa para você. Eu sei muito do Evangelho, eu estudo bastante, eu sei muito de algumas coisas que são interessantes, mas eu troco tudo isso por uma noite de amor com Cristo.
por uma noite de intimidade com Cristo. Eu não quero servir um Cristo por regras. Ele me amou. Ele me amou quando ninguém mais acreditava em mim. Ele me amou quando ninguém confiou em mim. Quando ninguém acreditava na minha moral, que ninguém acreditava no meu caráter, nem eu mesmo, ao ponto de botar uma arma na minha cabeça. E só não tirei a minha vida porque a Iraci avançou na arma e arrancou ela e conseguiu desengatilhar. Nem eu acreditava em mim. Quando eu descobri alguém, quando eu conheci alguém que me amou, mesmo eu sem eu me amar, eu disse: eu preciso conhecê-lo. Eu preciso conhecer esse Deus. E preciso viver no meio das pessoas como Ele viveria, como Ele seria para as pessoas. Eu quero ser como Ele. Ele me amou quando eu não me amei, quando eu não confiei em mim, quando eu não acreditava mais em mim. Uma madrugada eu olhei para Iraci deitada na cama, olhei para os meus filhos, eu digo: cara, eu não nasci para isso. Eu vou morrer, eu vou tirar minha vida. E naquela madrugada, em 1995, quando amanheceu o dia, eu fui levado na casa de uma mulher para orar por mim. E naquele dia eu conheci Jesus. Eu tive uma visão com Jesus. Eu queria conhecê-lo. Até hoje eu desejo conhecê-lo. Conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e conhecer o poder da sua ressurreição. Como não ser entregue, como não ser tudo, como não viver para Ele, irmãos. É impossível não viver para Cristo. Eu tenho muitas vontades que talvez não sejam as vontades dele. Eu tenho muitos desejos que também eu sei que não são os desejos dele. Eu tenho ambições que passam pelo meu coração que às vezes não vêm dele. E a minha luta não é mais ter ou conquistar, mas sempre foi andar de acordo com a sua vontade. Ninguém precisa mais dizer para mim. Ninguém mais precisa dizer para mim: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, irmãos. Eu já achei. Eu sei o que Ele quer. Eu sei o que Ele gosta. Por quê? Porque eu vivo com Ele. Eu sei o que agrada ao coração dele e o que desagrada. Eu sei quando eu o entristeço. Ninguém precisa me dizer. O Senhor está nos chamando para uma comunhão profunda, irmãos. Um evangelho profundo. Não é um evangelho de regras, dente por dente, olho por olho, não. Um evangelho de renúncia. Senhor, eu fiz isso, eu vi aquilo, eu não devia ter visto, eu não devia ter falado, eu não devia ter tocado, eu não devia ter pensado. Mas eu fiz, eu pensei, mas eu peço a tua misericórdia, me ajuda. É esse lugar que Jesus quer. Se lave diariamente, mergulhe nesse rio diariamente. É esse lugar, irmãos. É esse cristianismo que eu acredito. E é por esse cristianismo que eu vou morrer um dia. E vou ressuscitar um dia também. Eu não nasci para encher igreja. A minha ambição não é encher cadeiras. A minha ambição é ficar parecido com Jesus. Amar como Ele amou. Viver como Ele viveu. Eu oro para que a gente ache esse lugar, irmãos, no nosso cristianismo. O cristianismo saudável do Cristo. Põe a mão no seu coração, me deixa orar com você, querido. Você que está em casa também, pela internet. Pai, em nome de Jesus, eu oro para que morra em nós, Senhor, tudo aquilo que não edifica o Teu nome. Que morra em nós todo tipo de julgamento, de justiça própria, de ambição, de interesses pessoais. Que morra em nós, Senhor Deus, tudo aquilo que não glorifica o Senhor Jesus. Que morra em nós toda e qualquer altivez, orgulho, soberba, crítica. Sim, Senhor.
Fere o nosso coração com as feridas de amor por Ti, Jesus. Que a gente queira o Senhor. Então as outras coisas podem ser acrescentadas, Senhor. Tem lugar para muita coisa, mas só depois que o Senhor encher as nossas vidas. Amém.